Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e, a pedido de alguns inscritos do canal, nós vamos dar continuidade aqui à nossa tela de chamados sem o drag drop. Então nós vamos aqui nesse vídeo criar o nosso pop-up, né, ou inserir o nosso pop-up de editar e o de detalhes sem a utilização do drag drop. Então fica aí comigo, bastante coisa legal. Vamos lá para esse vídeo. Eu vou primeiramente aqui na nossa tela de chamados, que é onde nós já temos aqui ó, o nosso editar e já temos também aqui o nosso detalhes. Então aqui nesse vídeo nós não vamos criar do zero, porque nós já fizemos isso no vídeo onde nós criamos aqui os nossos pop-ups. Então se não assistiu, volta lá no vídeo, pega aqui como é feita essa criação do zero, porque aqui nesse vídeo nós vamos levar essas telas lá para a nossa tela sem o drag drop. Então, o primeiro que eu vou levar aqui vai ser o editar. Então, vou fechar esse pop-up. E aqui, no pop-up de editar, nós vamos levar esse pop-up lá para a nossa tela nova de chamados. Mas antes de fazermos isso, iria pedir para você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Vamos levar esse conteúdo cada vez mais longe, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos comigo. Eu vou copiar aqui o nosso pop-up, está dentro de um container. E na nossa tela de chamados sem o drag drop, eu vou colar ele aqui. Pronto, o pop-up todo já veio para cá, ó. E aqui dentro desse pop-up, nós temos no visible dele uma variável que faz com que ele apareça ou com que ele desapareça, né? Ou com que ele esconda ali na tela. Então aqui no visible ó, nós temos o text controle.text, né? Que é o editar. E nós vamos mudar isso aqui para uma variável. Então eu vou colocar aqui neste caso uma var chamada lockEdit. Ela não existe ainda, tá pessoal? Então por isso que ela vai ficar me dando um erro. Então eu vou copiar aqui essa lockEdit e aqui no botão de editar eu vou inserir essa lockEdit. Então, eu vou vir aqui, ó, no botão de editar, no onSelect dele, eu vou criar essa variável. Então eu vou colocar aqui um update context para criar uma variável de contexto, uma variável local. Vou colar a var_edit e aqui eu estou falando que eu quero que ela fique true. Por quê? Eu quero que ative esse pop-up. Então, no momento em que eu clico agora no editar, o nosso pop-up abre. Só que ele está abrindo aqui, ó, com o nosso dados alterados com sucesso. Por que isso? Para quem acompanhou os vídeos sabe que lá na outra tela nós não conseguíamos fazer com que esse pop-up fechasse automaticamente por conta do drag drop. Então, sempre que era realizada uma edição, uma alteração, ele abria para nós aqui, ó, essa imagem, né? Essa imagem com essa label. Nesse caso aqui, eu não vou precisar, porque aqui eu consigo fazer com que o nosso pop-up feche automaticamente. Então, já de cara, vou excluir isso aqui. Aqui na nossa galeria, no visible dela, ela também tem uma propriedade que esconderia a galeria, ó, que é a lock esconde galeria. Também não vou precisar, então vou deixar ela sempre ativa como true. E agora sim, ó. Então, sempre que nós viermos aqui agora, ó, ele já vai abrir o nosso pop-up. Nós temos o botão aqui que também está invisível, ele também tem uma propriedade. Então também vou deixar ele ativo. True. E agora sim, nós já temos aqui o nosso container, o nosso pop-up de editar. E aí nós vamos fazer as modificações necessárias. Porém, eu não tenho aqui agora o botão de fechar, porque esse botão de fechar, ele era um outro drag drop que nós tínhamos criado, e agora ele não está lá, né? Ele é aqui um container separado e ele não está lá na nossa nova tela de chamados. Então eu vou criar aqui um fechar para ele. E aí eu vou inserir aqui um ícone simples. Vocês podem inserir uma imagem, nós já aprendemos isso. Eu vou inserir um ícone simples. Vou colocar aqui um ícone. Opa.
não está em moderno, está em clássico. Vou colocar aqui um ícone. Vou colocar um ícone qualquer, eu modifico ali depois. E aqui no canto direito, eu vou colocar aqui o fechar, que é o cancelar aqui. E o que eu preciso inserir aqui para poder fechar esse pop-up? Bom, se lá no nosso botão de editar eu criei a variável deixando ela true e aparece o nosso pop-up, aqui eu preciso mudar essa mesma variável para que ela seja falso, né? False. Então vai ser a nossa lock edit. Deixa eu só colocar aqui as chaves antes. A nossa lock edit aqui, eu quero que ela fique false. Então ela vai ficar falsa e automaticamente o nosso pop-up vai se fechar. Então vamos fazer o teste. Ó. Fechou o nosso pop-up, abriu o nosso pop-up. Bacana até aí. Então, aqui dentro da nossa galeria, se eu vier aqui em fonte de dados, nós temos uma lista chamado buscando pelo ID, ou seja, ele traz pelo ID. E agora aqui eu preciso trazer o ID no qual eu estou selecionando ali atrás, né, na nossa galeria. Como que eu faço isso, Daniel? Bem simples. Vou fechar aqui. E aqui no nosso lock edit, eu vou criar uma nova variável. Deixa eu aumentar aqui para facilitar. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Vou criar uma nova variável que vai capturar o nosso ID aqui. Então, como eu vou fazer isso? Bom, vou dar 2 pontos aqui. Já vou segurar o Swift Alt para baixo para ele duplicar esse cara. E aqui eu vou colocar ID Edit. Então ela virou a lock ID Edit. E o que eu quero que capture nessa lock ID Edit? Bom, eu preciso capturar o que está dentro dessa galeria aqui, desse carinha aqui, né? Então, se eu clico nesse botão, eu preciso que ele capture o ID 23. Se eu clico nesse, eu preciso que ele capture o ID 24. No geral, nós iríamos utilizar o desitem. E aí o desitem ele captura o item no qual eu estou selecionando. Porém, nós estamos dentro de um container e isso pode gerar algum conflito. Então, como que eu vou fazer para que ele não gere nenhum conflito? Eu vou pegar o nome da galeria. Então, essa daqui, nós estamos na GLR edit, editar, né? GLR editar 1, ela tá aqui, ó, como underline 1. Então, underline 1 ponto selected. Ou seja, eu tô falando para ele o seguinte, ó, pega para mim o item que está selecionado nessa galeria e coloca dentro da variável. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou clicar primeiramente aqui no ID 23, ó. Eu cliquei no ID 23 e vou dar uma olhada o que entrou dentro dessa variável. Então vou dar 2 cliques. Ele me dá aqui um controle, tá? Então, se eu pego aqui, ó, eu consigo ver, vou selecionar aqui, ó, toda a galeria, editar underline 1.selected, eu consigo ver aqui embaixo o que ela me trouxe, ó. Ela me trouxe o ID 23, ó, copy ID 23, ID 23. E se agora eu clicar lá no outro ID? Então eu vou vir aqui, vou clicar agora aqui, ó, no ID 26, ó, fui lá para baixo. ID 26, a mesma coisa. Se eu venho aqui e seleciono, agora eu vou ter aqui, opa, continuo com o ID 23, algo errado. Vamos dar uma olhada aqui o porquê. Vou clicar novamente, agora no 27. E vou selecionar novamente. Ele ainda está pegando o ID 23, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha por que isso está acontecendo. Muito simples, né? Coloquei o nome da galeria errado. A galeria aqui que nós estamos selecionando é galeria, é o GLR novo. Então aí, ó, vamos lá. Vamos fazer juntos aqui a correção. Isso é bom para que vocês vejam que se der algum erro com vocês, precisa olhar com carinho o que pode ser. Então aqui no editar, na verdade eu quero que ele pegue o GLR novo. Foi falha minha que coloquei aqui a galeria errada. Então agora sim, vou clicar novamente, vou clicar agora no 25 e vou olhar aqui o que ele me trouxe aqui.
Ó, ID 25, cópia ID 25, ID 25. E agora eu vou em outro ID. Então vamos lá, vou lá no ID 27 agora, editar, e vou olhar o que tem aqui dentro. Ó. ID 27, maravilha. Então agora, nesse caso, eu já tenho o ID. Antes de partirmos aqui para a nossa galeria, eu já vou replicar esse cara para os demais aqui. Então eu vou vir aqui no botão. Agora nós estamos na galeria atribuída. Então eu vou vir aqui, GLR atribuída, sempre lembrando de mudar aqui, ó, tá, pessoal? Então ele sempre tem que pegar da galeria que nós estamos, ó. Então eu vou vir aqui agora no OnSelect desse editar, vou olhar qual que é a galeria, ó. Galeria testes, então GLR testes. E o nosso último, que vai ser o concluído. Então aqui, concluído. E agora sim eu já tenho aqui nas nossas galerias, nas nossas 4 galerias, o código no botão editar. E aí eu posso agora vir aqui na nossa galeria do editar e eu quero que ele busque na lista de chamados aonde o ID chamado seja igual à nossa variável, que é a variável que nós inserimos lá atrás, ó. Vou até colar ela aqui embaixo, ó. Ó, é essa variável aqui. Então eu quero que ele seja igual a esta variável. Então vou inserir ela aqui, ó. Só que o que? Né? Dentro dessa variável eu tenho várias propriedades. Uma delas é o ID do chamado. Então ponto ID do chamado. E vou fechar aqui o nosso lookup. Opa, acabou pegando um carinha aqui que eu acabei não tirando. Deixa eu tirar ele. E agora sim, ó, eu tenho um lookup na nossa lista de chamados pegando pelo ID do chamado. E olha que bacana, ó, ele já trouxe para nós aqui, ó, todos os dados. Então eu já tenho todos os dados no qual eu quero editar. E automaticamente, como nós já criamos lá atrás, ó, Zaitan título, melhoria, né? Se eu vier aqui no Default Select Items, ó, tipo de solicitação, na prioridade a mesma coisa. Se eu vier aqui no Default Select Items, o Zaitan propriedade. Então, pessoal, estou fazendo isso aqui de uma forma um pouco mais rápida, porque nós já criamos isso lá atrás, então só reforçando, se você quer acompanhar a criação do zero, volta aí no vídeo onde nós criamos o nosso pop-up para editar chamados e só vai fazer essas alterações que nós estamos fazendo aqui, tá? Dos demais, aqui no salvar dados, no nosso onSelect, nós temos aqui também algumas propriedades que nós precisamos mudar, ou seja, eu quero que ele salve agora na nossa lista de chamados, aonde o ID for igual, mesma coisa, pessoal, o nosso lockEdit.id do chamado. E aí, dos demais, tudo certo. Aqui eu não preciso alterar nada. Só vou confirmar aqui, ó, e uma das formas de confirmar, já mostrei para vocês, ó, vou clicar aqui dentro. Tá vendo que ele não ficou colorido, os itens, ou seja, esses itens não estão com o nome correto. Nós copiamos lá, colamos aqui, e aí eu preciso confirmar aqui. Então eu vou confirmar aqui, ó, o nosso melhoria. Qual que é o nome que está agora no nosso melhoria? É o drop-down, né, DPR tipo de solicitação 3. E aqui nós estamos com 2. Então, aonde é 2 aqui, ó, geralmente ele vira tudo 3, né? Ele vai seguir um padrão, então eu vou fazer já o teste aqui, ó, modificando todos para 3. E para quem não sabe, como eu selecionei todos, é o Ctrl D. Ó, modifiquei todos para 3, faltou o desenvolvedor, que ele é um 1 aqui, ó. Ele fugiu do padrão, porque lá no outro deve estar só DPR desenvolvedor, então ele virou 1. Então aqui, ó, desenvolvedor 1.
E vou confirmar também aqui nos de baixo, se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso alterar. Bom, não tem mais nada. Legal. Vou fechar aqui o nosso pop-up, vou dar uma confirmada aqui também no editar, ó. Ó, bacana. Deixa eu ver se ele está me trazendo aqui o ID certinho. Legal, vai trazer e vamos fazer aqui um teste de edição então. Então vou dar o play aqui. O tipo de solicitação eu quero que seja uma manutenção e a prioridade eu quero que seja uma alta. O desenvolvedor aqui eu quero que seja Nicole. No teste de anexo Excel aqui a descrição, eu vou colocar aqui descrição, só para incrementar aqui a nossa alteração. E o sistema eu vou mudar de vendas para checklist. Vou salvar dados e vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, ó, ele está executando. Ó, executou, tá? Nosso pop-up não fechou, mas ele executou. E agora eu quero ver se realmente ele executou. Ó, chamado 20, prioridade alta, teste de anexos. Deixa eu ver o que ele me trouxe aqui, ó. Descrição, ó. Deixa eu até parar o mouse aqui, ó. Ó, descrição no final. Já é a Nicole, desenvolvedora, então legal, o nosso editar funcionou. O que eu preciso fazer é que quando ele finalize a edição, deixa eu só ver por que hora ele puxa, hora ele não puxa aqui, pessoal. Ó, tem hora que ele não está puxando aqui algumas coisas. Vamos ver, manutenção, descrição puxou. Ele não puxou a prioridade aqui, ó. Deveria ter puxado. Vamos dar uma olhadinha o que está aqui dentro da nossa prioridade. Desitem prioridade. Então ele deveria sim ter puxado. Olha, pessoal, nada de anormal. Pode ser só um simples bugzinho aqui. Ó, hora ele traz, hora ele não traz. Esses controles novos, pessoal, ainda está dando alguns problemas, né? Ele ainda não está 100%. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados aí. Nós utilizamos aqui alguns controles, alguns componentes novos. E aí, ó, hora ele traz, hora ele não traz, mas acredito que esse bug aí ele não deva ocorrer, ó, em modo usuário, tá? Pode ser só por estamos em modo de desenvolvimento, então, ó, em modo de desenvolvimento pode ser que ele aconteça. Caso vocês tenham tido problema também com esses novos componentes, eu oriento que voltem aos componentes convencionais, porque sim, até que a Microsoft consiga estabilizar, né, e colocar isso aqui como um componente oficial, em produção é bom que evite aí um pouco usar tudo que tiver ainda em forma experimental, tá? Bom, aqui nós já fizemos, porém na nossa edição falta então fechar aqui o nosso pop-up. Como que nós vamos fazer isso? Bom, se aqui nesse botão, quando eu clico, eu fecho o pop-up, esse código é o responsável por fechar o nosso pop-up. Então, o que eu posso fazer? No final da execução do nosso código ele executa em cascata, tá, pessoal? Então, ele executa primeiro esse cara aqui, a hora que ele termina, ele executa esse, quando ele termina, ele vai executar esse, e aí, quando ele termina, ele executa esse aqui. Bacana? Então, ele faz uma execução ali, sempre um após o outro, tá? Então, sempre um bloco após o outro. Então, aqui embaixo, no final do nosso código, quando ele executa, eu já estou dando um reset aqui na galeria, eu quero também que ele faça o seguinte, ó. Então, eu já tenho uma condição aqui, ó. Se ele não está em branco nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas paths, né? Nenhum dos nossos das duas variáveis, ele dá um esconder galeria. Antes ele fazia esse esconder galeria. Agora, como nós não temos mais o esconder galeria, eu quero que ele faça o fechar o pop-up. Então, fecha o pop-up. E também quero que, após ele fechar o pop-up, ele dê um notify, ou seja, eu vou notificar o usuário, ó, notify, dados alterados
com sucesso. E ele vai ser um notification type, ou seja, um tipo de notificação de sucesso, que é o success. Olha que bacana. Vamos fazer um teste de edição agora? Então, só recapitulando, aqui embaixo eu pedi para ele fechar o nosso pop-up depois que ele executar todo o código. Claro, se o nosso código der êxito. E também dar uma notificação ao usuário. Então, eu vou editar agora esse carinha aqui. Eu vou mudar aqui apenas de suporte de sistemas para checklist. Vou salvar, ó. Ele vai executar, ó. Executou. Fechou o nosso pop-up automaticamente e já deu também aqui para o usuário dados alterados com sucesso. Então, dessa forma, nós já temos aqui o nosso editar. Agora, nós precisamos também fazer isso no detalhes, né? Nós precisamos verificar ali os detalhes. Então, lá na nossa tela de drag drop, nós vamos pegar agora o botão de detalhes. O botão não, aliás, o container de detalhes. Então, deixa eu ir aqui na nossa tela de chamados. E a mesma coisa aqui, ó, vou pegar esse container todo, que é o container de detalhes, Ctrl C nele. Vou vir aqui na nossa tela, Ctrl V. Pronto, nós já temos aqui o botão de detalhes e as mesmas alterações nós vamos fazer aqui nesse detalhes. Então eu vou vir aqui, ó, no nosso pop-up, propriedade visible. Ele estava com aquele mesmo controle antigo e agora eu vou colocar aqui que ele vai ser um lock detalhes. Não existe ainda essa variável, tá? Então vou copiar isso aqui e no nosso botão de detalhes aqui eu vou fazer o mesmo que nós fizemos lá no editar. Então eu vou criar aqui uma variável no onSelect do botão. Essa variável vai ser um update context, vou utilizar aqui uma variável de contexto. E eu quero que ele fique true toda vez que nós clicarmos nesse botão. Então, no detalhes, toda vez que eu clicar no botão agora, ele abre o nosso detalhes. E a mesma coisa, não temos aqui o fechar, porque o botão fechar, como eu já expliquei, né, era um drag drop. Então, vou também inserir aqui, ó, um ícone. Ele vai ser o responsável por fechar aqui o nosso pop-up. Vou colocar aqui o cancelar. E no onSelect dele, ó, então eu estou na propriedade onSelect do ícone, eu vou colocar aqui o nosso lock detalhes. Mesma coisa, tá? Update context, lock detalhes, falso para fechar o nosso pop-up. E agora sim, ó, cliquei, ele fecha, cliquei, ele abre. Bacana, né? E nós precisamos também da mesma forma que nós pegamos aqui, ó, a nossa lock edit, nós precisamos pegar aqui a nossa galeria selecionada. E eu posso, pessoal, vou até copiar aqui esse código, ó, eu posso replicar isso aqui e mudar somente a variável. Então, vou vir aqui. Aqui eu quero que seja lock aí de detalhes. Vou colocar aqui detalhes. E agora eu vou replicar esse código para as demais galerias. Então aqui, ó, é a galeria novo, aqui detalhes. No onSelect do detalhes vai ser a galeria editar, né? Editar. Ó, só confirmar, mas nós estamos na galeria atribuída, perdão, ó, já ia errar aqui de novo. Então, atribuída. Aqui na nossa próxima galeria vai ser o testes. Então vamos confirmar também, né, para não fazer errado aqui. Ó, testes. E na nossa última galeria, que é o concluído. Então aqui, concluído.
E agora, se eu clico no detalhes, ó, estou no detalhes do chamado 9, vou clicar no detalhes, ele já trouxe para nós aqui, ó, só que ele me trouxe com o ID 18. Por quê? Porque aqui dentro ele tem uma galeria também, e nessa galeria ele está me trazendo ainda a propriedade lá da outra tela. Então vamos localizar ele aqui, ó, essa galeria. E aqui nós vamos substituir pelo nosso lock ID detalhes. Então lock ID detalhes. Qual o componente que está dentro do nosso lock ID detalhes? O ID chamado. Então exatamente igual, pessoal, nós fizemos no editar, ó. Ele já alterou todos aqui, ó, para o 9. Então é algo bem simples. Ó, vou vir aqui agora, a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele está trazendo nossos arquivos de acordo com o ID lá do drag drop. Então eu vou mudar aqui também para o nosso lock ID detalhes ponto ID chamado. E agora também, se houver anexo, ele vai trazer o nosso anexo. Tá? Nesse caso aqui não tem o anexo, mas caso tenha o anexo, ele vai trazer o anexo. E nós temos aqui também a parte do histórico. Então esse histórico aqui, nós clicando aqui, ó, nós temos um código, né, que ele executa todo um código. Ó. Vou voltar aqui, ó, no nosso histórico. Se eu vier aqui no select dele, nós temos todo um código aqui, ó, que ele executa também de acordo com o ID. Então, mesma coisa, pessoal. Aqui, ó, eu vou mudar para o lock .id chamado. E nós já temos o código. Só que isso aqui, quando a gente tem um volume maior de dados, ele pode demorar um pouquinho para executar e aí o usuário acaba tendo que esperar mais. Então, para melhorar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara, ó, vou copiar todo esse código, vou dar aqui um Ctrl X e vou deixar nesse botão somente para abrir o nosso histórico. E no nosso próprio botão aqui, ó, de detalhes, abaixo do nosso código, eu vou colar esse cara. Então olha que bacana, ó. Eu estou falando para ele obter o ID detalhes e aqui embaixo eu já falo para ele criar a coleção. Só que eu já pedi para ele abrir o nosso container aqui, ó. Então ele vai abrir o nosso container, já vai levar junto a nossa variável e enquanto a gente está lá no container, ele já está executando esse código aqui, ó, por trás, sem que o usuário tenha que esperar. Então, ó, agora esse mesmo procedimento aqui eu vou fazer para os demais botões aqui de detalhes. Então aqui no atribuído também vou colocar. Só colando, pessoal. Aqui no de teste também. E aqui no concluído também. Pronto, já tenho aqui agora em todas as nossas galerias o código sendo criado dentro do botão detalhes. Então se eu vier aqui agora, por exemplo, ó, no chamado 20, quando eu clico, ele abre, ó. Eu já estava até com ele aberto aqui, deixa eu trazer aqui para o histórico, ó. Então vamos lá, vou pegar aqui um outro agora, tá? Vou pegar aqui o chamado 10, ó. Quando eu clicar em detalhes, ele já abriu para mim aqui o chamado 10 e quando eu clico em histórico, o histórico dele, ó, já está criado. Eu não preciso fazer com que o usuário espere ele criar enquanto clica no botão ali. Então a performance dele aumenta assim absurdamente, tá? Legal? Então nós já temos aqui o nosso detalhes com o nosso resumo e nós já temos aqui também o nosso editar. Muito bacana, né, pessoal? Ó, então nós já temos aqui. A única coisa que eu reparei é o novo controle aqui mesmo, que tem hora traz, hora não traz, tá? Então precisamos publicar e verificar se isso também vai acontecer na tela do usuário. Caso aconteça, volte para o componente convencional. Pessoal, para quem não assistiu criando do zero esses pop-ups, talvez possa ter ficado um pouco confuso. Então vou deixar aqui no card, volta lá, assiste a criação
E aí, somente no momento de colocar ali os IDs que vai mudar, tá? Da tela de drag drop para a tela sem o drag drop. E o botão fechar ali, que é um update context false ou true para poder abrir e fechar o container. Dos demais é tudo igual, a patch é igual, o restante dos códigos são iguais. Bacana? Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, não esquece, né, aquele like para fortalecer o canal. Comenta aí o que você achou dessa aula e aproveita para compartilhar esse conteúdo para que nós possamos alcançar mais gente para acompanhar um aprendizado incrível aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.